Primeiro, fácil entendimento. Isso aí é uma sapucaí. Parece até fantasia do Clóvis Bornai, de tanto brilho. Então, o povo todo entende o que é uma joia e o que é você surrupiar uma joia. O Clóvis Bornai? Clóvis Bornai, bota o brilho aí, por favor. Bota o brilho aí, por favor. Aí, olha lá. Pô, o Clóvis Bornai, você nunca viu as fantasias? Sim, ele tinha nomes de fantasias que eram verdadeiras. E os nomes da fantasia eram enormes. A Moamba no reino de Bolsonaro, trazido da Arábia, com o almirante como Lula. Era mais ou menos isso. Não, o almirante serviu de Lula. Gente, é porque envolve altas autoridades. Se fosse pobre, trazendo o Paraguai, era Lula. O almirante foi Lula. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Pois é, de mito a piada. Bolsonaro já é oficialmente, entre aspas, note bem, entre aspas, ladrão de joias. Agora é possível fazer com Bolsonaro, oficialmente, ainda entre aspas, o mesmo que ele fez com Lula. Já está oficialmente, sem aspas, acusado de ter montado uma quadrilha para roubar um verdadeiro tesouro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, como você já sabe, a Polícia Federal incluiu o inquérito das joias e indiciou Bolsonaro. Aqui vai a cronologia de como aliados do ex-presidente venderam e recuperaram o Rolex. Vale a pena ver esse processo pela seguinte razão. O Sérgio Moro andou papagaiando por aí que é uma desigualdade de tratamento entre o Lula e o Bolsonaro, porque o Lula ficou com um relógio caro que ele recebeu. Veja só, é muito diferente. Primeiramente, quando o Lula ficou com o relógio que foi dado a ele, esse processo de recebimento de presentes permitia que um presente dado para a pessoa, pessoalmente, um presente que não fosse um verdadeiro tesouro, uma arca do tesouro como Bolsonaro levou, mas um relógio naquela época podia. Em 2016 mudou a lei. Mas mesmo que já houvesse aquela lei naquele tempo, é muito diferente porque o Lula recebeu a joia à vista de todo mundo e não sumiu com a joia. Ele inclusive usava a joia no braço, tal, mesmo quando era presidente e depois. O fato é que o Bolsonaro montou um esquema criminoso. Ele usou funcionários públicos pagos com dinheiro público para ir para lá e para cá. Um almirante tentou entrar com as joias no Brasil. O Mauro Cid e o pai dele, pagos pelo Tesouro Nacional, viajaram para os Estados Unidos com viagem paga pelo contribuinte para vender as joias para Bolsonaro. Um advogado que não se sabe, quer dizer, a PF agora sabe, que relações tem com Bolsonaro, viajou para os Estados Unidos para recomprar joias que ele vendeu lá. E veja, ele vendeu nos Estados Unidos. Por que ele vendeu nos Estados Unidos? Por que ele não vendeu aqui no Brasil? Porque ele precisava dissimular a venda de joias. Há duas notícias ruins que o indiciamento da Polícia Federal traz para Bolsonaro. O indiciamento no caso da joia já era esperado. São crimes pelos quais ele foi enquadrado pela PF e ele já sabia que ia ser enquadrado. A questão que chama atenção no indiciamento é o número de pessoas envolvidas. São 11 no total. E é gravíssimo o caso das joias, mas ele é apenas uma peça no tabuleiro jurídico do Bolsonaro, que, como eu venho mostrando, tem vários crimes, inclusive os crimes da pandemia, né? O Bolsonaro não poderia ficar com as joias que entraram na mira da Polícia Federal pelo seguinte: esses objetos deveriam ter sido incorporados ao acervo da Presidência da República como bens públicos. Ao longo da apuração, a defesa do Bolsonaro chegou a afirmar que ele agiu dentro da lei, mas não agiu. Por quê? Uma das normas mencionadas na ação contra o Bolsonaro é um acórdão
ou seja, uma decisão final do TCU, Tribunal de Contas da União, em 2016, que regulamentou o recebimento de presentes. E um dos ministros que votaram usou justamente uma situação envolvendo pedras preciosas como exemplo. Vamos lá, para você entender. Disse o ministro do TCU: imagine-se a propósito a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes, valiosos ou não, possam incorporar o patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe na qualidade de presidente do Brasil. O Bolsonaro não era amigão do sujeito que deu presente para ele. Bom, 200 mil em dinheiro e zap com segredo. Fraude com cartão de vacina envolve de Bolsonaro a ex-prefeito de Caxias. Não é? Então aqui você tem também uma formação de quadrilha. Isso agrava o caso do Bolsonaro, porque esse sujeito aqui usou a prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para dar cartão de vacina fraudulento para meio mundo, além do Bolsonaro. Isso complica, agrava em 3 anos a pena dele. A pena para o caso do cartão de vacina é de 3 a 12 anos. Mas por causa dessa relação com esse sujeito, a pena pode chegar a 15 anos. Muito bem. De não receber presente personalíssimo, o Bolsonaro deu diversas versões para esse caso, não é? Ele disse que primeiro ele disse que não recebeu joia nenhuma, depois ele disse que recebeu, mas eram presentes personalíssimos, e tudo isso está registrado, não é? Ele pode até ter se esquecido de que ele mudou várias vezes de versão, mas ele mudou várias vezes de versão e a Polícia Federal não esqueceu, nem o Supremo Tribunal Federal vai esquecer. Na Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República está querendo, segundo o Globo, deixar a denúncia de Bolsonaro para depois das eleições. Veja só, para não parecer que tem um viés político nesse caso. Eu acho um absurdo isso, sinceramente. A Procuradoria-Geral da República demonstra medo de atuar. E não pode ter medo num caso desse. Para deter as engrenagens da justiça, minha amiga, meu amigo, não há como deter, porque aí essas autoridades estariam elas cometendo crime de prevaricação. Vamos supor que o Procurador-Geral da República faça como Augusto Aras e engavete tudo, ele vai também sofrer o que o Aras vai chegar a vez do Augusto Aras. Ele vai ter que responder por ter arquivado, por exemplo, o inquérito da Covid, não é? Então ele vai denunciar, mas esse medo que ele demonstra só faz com que o bolsonarismo fique mais ousado. Bom, e por fim, pecha de ladrão de joias mina discurso do Bolsonaro, diz o Bernardo de Melo Franco, um bom colunista do Globo, e o que ele diz é o seguinte: o Bolsonaro já pode, entre aspas, ser chamado de ladrão de joias. Por quê? Eu vou explicar para você. O que acontece é o seguinte: o bolsonarismo chamava o Lula de ladrão assim, antes mesmo dele ser denunciado pela Polícia Federal. Muito bem. Só que contra Lula não apareceu prova nenhuma e hoje não pode mais chamar. O Lula pode processar qualquer um e vencer, porque ele não pode. Quer dizer, agora que ele é presidente, os tribunais não devem conceder a ele o direito de processar alguém porque ele é uma pessoa pública tal. Mas uma vez fora da presidência da República, ou antes de chegar à presidência da República, ele pode, estando completamente livre das acusações, processar quem o chamar assim. O Bolsonaro não pode. Recentemente eu passei por um caso semelhante com um deputado federal estadual daqui de São Paulo. Eu publiquei uma matéria dizendo que ele estava sendo que ele era réu na justiça num inquérito por enriquecimento ilícito, e disse que ele aumentou o patrimônio dele
irregularmente, segundo o Poder Judiciário. Ele me processou por isso e perdeu. Por quê? Porque é uma autoridade, é uma pessoa pública, não é? Mais do que uma autoridade, e ele é réu num inquérito, está sendo investigado por isso, que é o que vai acontecer com o Bolsonaro. Então você, como ele está sendo investigado e está para virar réu a qualquer momento por joias, por roubo de joias, se ele processar alguém, a pessoa vai ganhar o processo, ele não vai conseguir processar. Então pode chamar o Bolsonaro de ladrão de joias, porque ele está nessa condição. E se ele quiser me processar, processe, que vai ser ótimo tirar um dinheiro do Bolsonaro, um pouco do dinheiro que ele levou de gente como eu e você. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.